Oi, gente, estamos voltando de novo para ver se agora vai dar certo, tá? Agora vai, se Deus quiser, vai. Ele já mexeu lá em tudo quanto podia, agora vai dar certo. Só aguardando aí ele entrar. Então, voltando mais uma vez para falar do nome do nosso tema. Se Deus quiser, né? O encanto das redes sociais e o papel da família no contexto da campanha Maio Laranja. Aê! Deu certo! Pronto, que bom. O pessoal tá entrando aí, tava todo mundo na expectativa, mas vai dar tudo Imagino. certo. Cláudia, Então, gente, oi! inicialmente eu quero pedir desculpa a você, a todos, porque, olha, eu vou te contar, viu? Não deu certo de forma alguma, nem através do computador, precisei trocar de celular. Não sei nem diagnosticar qual foi o problema que aconteceu com o meu dispositivo. Não, mas é assim Desculpa mesmo, mesmo. Tecnologia é isso, né? Então, eu com certeza. já falei aqui pro pessoal, né, que o seu tema hoje vai falar de coisas interessantes como redes sociais, família, né, o Maio Laranja, e como o nosso tempo já está bem adiantadinho, então a gente já vai entrar aí que você vai se apresentar para a gente, tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero me desculpar com todos, né, pela demora, pela falta assim, de articulação com essa questão da internet, mas como o nosso tema enseja, vem aí o encanto das redes sociais. Eu sou Ednei Linhares, faço Entra parte aí, entra da aí. equipe de serviço social do projeto Criança Cidadã, com a Aurijane e também a Edivânia. É, Tenho uma pós-graduação em conclusão ainda na área de gestão em educação e venho realizando estudos em temáticas diversas, mais relacionadas à educação, e agora, dentro desse universo da primeira infância, tanto eu e os demais colegas da equipe, a gente vem se aprofundando realmente nessa temática para que a gente traga um atendimento a essas crianças e também às famílias que pertencem a esse universo da primeira infância, que é de 2 a 6 anos do nosso projeto, um atendimento o mais positivo possível, o mais rico possível de experiências, e não só de experiências, mas também da teoria que aqui embasa as nossas ações. Certo. A gente sabe que esse mês, né, a gente tem buscado muitas informações, né, e assim a importância da psicologia, da assistência social dentro desse momento, né, de não só esse mês, mas todos os meses a gente tem que ter o cuidado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E esse seu tema, Ednei, eu achei bastante interessante. Exatamente, eu estava até falando no início, quando você falou o encanto das redes sociais. Aí eu né, assim, realmente nos encanta de várias formas, né? Tanto para o bem como para o mal, mas a gente vai esclarecer isso aqui. Né? Então, vamos começar aqui com umas perguntinhas para você, né? Fala aí um pouquinho da inserção das redes sociais na nossa sociedade. Pronto, Cláudia, maravilhoso. Para iniciar a resposta dessa pergunta, Cláudia, eu quero fazer uma breve reflexão. Tem uma música do Lulu Santos, como uma onda, que ela vem dizer que nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, né? Tudo passa, tudo sempre passará, e mais à frente ele diz que é como uma onda no mar. Então, Cláudia, nesse processo de globalização que nós conhecemos e tivemos o primeiro contato com a internet lá em 1969, nos Estados Unidos, até o período atual, a gente vive numa intensa e constante onda no mar. Hoje mesmo é um exemplo disso. Uma tecnologia, né? Uma tecnologia, nosso celular, e uma rede social, o Instagram, e a gente tinha um horário marcado para iniciar esse trabalho às 9 horas, e por conta, claro, tem coisas que fogem ao nosso conhecimento, Com mas assim, certeza. num simples problema, ou na tecnologia ou na própria internet, faz com que a gente se desorganize e não fique naquela estabilidade que a gente imaginou que seria começar um trabalho num horário demarcado e seguir sem nenhum tipo de problema. Então, essa música é muito interessante para nos trazer essa reflexão de que a gente está ali no mar, assim como nós estamos aqui na sociedade, e não é o fato de estarmos ali que vai significar que a gente vai para onde a onda
para onde a sociedade nos colocar. É importante a gente pontuar que dentro desse universo das redes sociais, nós estamos inseridos nesse mar, nessa sociedade, mas a gente não deve seguir o fluxo. A gente deve direcionar o nosso barco, a nossa estadia nessa sociedade, para que de forma alguma a gente naufrague ou então sofra qualquer consequência. Então, essa questão da inserção das redes sociais na nossa sociedade, desculpa, ela vem com a globalização, com a criação da internet, como eu falei, lá nos Estados Unidos, em 1969, onde a primeira intenção, objetivo, era apenas comunicar os laboratórios. Então, dessa criação da internet, para desde então facilitar essa comunicação entre as pessoas, houve todo um processo de evolução tecnológica, né, que nos fez chegar até as redes sociais, mais especificamente na década de 90, que foi quando a gente começou a engatinhar nessas redes sociais mais organizadamente. E elas tinham, nesse princípio, o objetivo simplesmente de unir, de reencontrar antigos colegas de colégio, de faculdade, e basicamente isso. Não haviam tantas funcionalidades como existem hoje, e somente a partir dos anos 2000 para cá é que essa internet, o trabalho em cima dessas redes sociais foi dando um novo modelo de formato, que aí a gente vai ter a criação de algumas redes sociais, que existem muitas, mas a gente pode citar algumas principais, como, por exemplo, o Orkut em 2004, o Facebook em 2006, e o Instagram agora em 2010. E fora outras redes sociais que a gente até nem conhece ou utiliza. Uhum. Então você percebe que esse processo de evolução da internet, dessas redes sociais, ele traz como foco a aproximação de pessoas. E aí, essa aproximação de pessoas, a gente tem que entender que nem sempre vai ser positiva. Nem sempre o fim vai ser diversão ou ludicidade. Às vezes, o uso dessa internet, dessas redes sociais, vai acarretar uma série de malefícios e, como é o nosso tema, a questão da exploração e do abuso sexual infanto-juvenil, vem trazer traumas dos mais profundos aos mais rasos possíveis. E aí a gente não tem como mensurar, sem conhecer de fato esse cenário e as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Além disso, Cláudia, é muito interessante a gente pontuar também que esse cenário das redes sociais, inicialmente, eles chegam para a gente como um encanto, né? É, Como eu coloquei aí na nossa temática. E esse encanto, ele prende a atenção. Ou seja, nós adultos, às vezes, passamos muito tempo nas redes sociais. É uma é, fuga da realidade que, às vezes, faz com que a gente esqueça dos nossos afazeres, que a gente esqueça das nossas atribuições e entra num mundo paralelo onde às vezes isso aí é muito difícil. E não é à toa que já existem estudos atualmente que trabalham a questão da ansiedade, da depressão e a questão da dependência tecnológica, justamente porque esse meio virtual está inserido diretamente e profundamente na sociedade. Então, todo esse contexto aí das redes sociais, eles chegam nas nossas residências com fins educacionais, com fins de aquisição de conhecimento, com fins de ludicidade e, infelizmente, também com fins de exploração, de abuso sexual, de assédio e uma série de malefícios que aí a gente não tem nem como pontuar, porque são tantos e na nossa live não ia dar é tempo para a gente falar verdade. de tudo. Certo. E aí, Ednei, baseado nisso tudo, qual o papel da família no contexto da interação virtual infanto-juvenil? Cláudia, você é mãe, né? Então, assim, para quem é mãe, para quem é pai, ou para quem é responsável por uma criança ou adolescente, a gente tem que entender que tudo parte do princípio familiar. A família é o núcleo, é a célula máter da sociedade. Verdade. É dela que vem a educação, desde aquela educação do bom dia, boa tarde, boa noite, até aquela educação que é trabalhada em conjunto com a escola. Então, tem que partir da família, principalmente, e inicialmente, a educação dessa criança quanto à filosofia do diálogo. Então, partindo desse princípio que o diálogo é fundamental, é necessário a família alimentar dia após dia na compreensão dessa criança que ela, família, papai, mamãe, tio, vovó, vovô, ou qualquer pessoa que esteja dentro dessa célula, é o ponto de referência dessa criança, é o porto seguro. E essa criança precisa entender, sentir e assimilar que é ali que vai ser o espaço para onde ela vai correr caso aconteça uma situação de medo, de angústia ou qualquer outra que seja. Então, se a família alimenta desde cedo esse diálogo e essa comunicação com essa criança, ela pode até passar por alguma situação constrangedora ou de violência, sim, mas ela não vai se sentir sozinha, porque ela vai saber para onde recorrer
E a família, em contrapartida, vai ter a obrigação de dar esse suporte para essa criança ou esse adolescente. Daí, Cláudia, a gente pode só, a título de informação, colocar alguns dispositivos legais para que quem está nos assistindo possa compreender que não é algo de qualquer jeito, que a internet não está aí É verdade. simplesmente para livre vontade e passeio de todos sem nenhuma punição. É bem verdade que a nossa legislação, até para quem quiser pesquisar depois, cabe a dica, a nossa legislação, até então, ela não tem uma especificidade de responsabilidade para crimes ocorridos em ambientes virtuais que envolvam a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Mas a gente tem uma série de dispositivos, entre eles a Constituição Federal, de 1988, que traz, no artigo 227, a questão de que é um dever, aí eu relembro, da família, da sociedade e do Estado, né? A garantia dos direitos dessa criança e desse adolescente e também a proteção contra qualquer tipo de violência. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente vem também trazer punições com relação às ações e omissões em casos de violência, agressão, de qualquer tipo contra essas crianças e adolescentes. E a gente tem também o Código Civil, que lá no artigo 932, ele vem colocar que é responsabilidade da família a vigilância dessas crianças e desses adolescentes. E a gente tem um marco da internet, o Marco Civil da Internet em 2014, que, dentre outras coisas, ele vem atribuir no artigo 29 que a família ela tem esse dever de estar acompanhando essa criança nos afazeres virtuais através do controle parental, que daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre ele. Então, Cláudio, você vê que o papel da família ele não é exclusivo dela, mas parte dela. E existe todo um aparato legal que, apesar de não ser específico, mas que ele dá subsídios para você punir as pessoas que cometem esse tipo de crime. E mais uma informação, né? De todo o nosso Brasil, somente 15 estados, eles possuem alguma delegacia, algum departamento, alguma organização especializada no combate a crimes virtuais. Mas desses crimes virtuais, eles não são específicos, como eu falei, para o atendimento da violência sexual infanto-juvenil. E aí, desses 15, Cláudia, no Nordeste, são 5 estados que possuem algum tipo de órgão que trata isso. E dentre esses 5, o Ceará ele não está inserido, né, para você ver. Absurdo. Então, há uma discussão atual, que eu até li ontem, inclusive, na Assembleia Legislativa, que vem trazer, e já vem trazer uma discussão de que há, sim, a necessidade de criar no Ceará uma delegacia especializada no combate a crimes virtuais contra crianças e adolescentes. E essa discussão está em andamento e a gente espera que traga bons frutos e que seja implantada assim, porque a gente vive agora num período de quarentena, mas a violência sexual infanto-juvenil ela ocorre todos os dias do ano, Com né? E certeza. que é necessário, sim, a gente ter esse dispositivo legal que traga esse suporte para as famílias e para essas crianças. Muito pouco, né? Assim, o número de delegacias para isso, e a gente sabe que o número de casos são imensos. E Cláudia, só para complementar, existe dentro da pesquisa que o Google realizou, né, nessa questão do ambiente virtual, dois principais pontos que preocupam muito os pais com relação ao acesso dessas crianças e adolescentes na internet. Que o primeiro deles é o acesso, né, a conteúdo impróprio, e o Hum. segundo deles é a preocupação com cyberbullying, né, que é a questão também do bullying trazido para o ambiente É. virtual e que também é preocupante. Então, dentre essa pesquisa aí, esses foram os dois que se destacaram mais com relação à preocupação que os pais têm. E aí, Ednei, já falando sobre essas problemáticas, né, que acontecem, como é que a gente deve administrar o uso da internet na rotina da criança ou do adolescente? Ótimo, Cláudia. Novamente, eu começo meu discurso falando do diálogo, né? A rotina já foi pontuada em outras lives por outros profissionais como um item fundamental, até agora, até mesmo nesse período de quarentena, né? Para que É não verdade. haja tanta ociosidade dessas famílias e dessas crianças. Então, partindo do diálogo, como sempre sendo fundamental, é necessário fazer com que essa rotina ela aconteça também agora nesse período de quarentena e também fora dela. Então, a gente precisa entender que a administração da internet e o acesso a essas redes sociais e a questão da rotina, a gente tem que pensar do seguinte ponto de vista. Nesse momento, as crianças precisam ter acesso à educação, né? E aí as escolas estão impedidas.
existem escolas que fazem aulas online e tudo mais, essa temática focada no ambiente virtual, mas que existe uma série de contextos que a gente sabe que às vezes esse conhecimento não chega nessa criança, e se chega, ele chega numa qualidade às vezes não tão agradável por conta, às vezes, do acesso da internet, por questão do suporte familiar, dentre outras coisas. Então, a gente precisa pontuar a continuidade desse ambiente de estudo, mas também o período de ludicidade da criança, onde ela vai relaxar, vai descansar, vai brincar. E dentro desse ambiente da ludicidade, desse momento de ludicidade, existe também o uso da internet, por que não? Né? Mas aí cabe aos pais administrar esse acesso, porque a gente precisa compreender que o acesso virtual e infantil é um encanto também. Se para os adultos o tempo passa voando, para as crianças então é o mundo, é o desenho, é o joguinho, para quem já Verdade. começou a ler, para quem começou a ler e a escrever, para quem já é adolescente, tem a questão dos bate-papos com os colegas, então assim, esse ambiente virtual inserido dentro da rotina, ele pode acontecer, mas a gente precisa deixar claro para essa criança que a experiência, o bom da vida acontece no mundo real. A criança ela Isso. precisa estudar, a criança precisa brincar, a criança precisa ter um contato com pessoas por meio virtual, sim, porque às vezes ela não pode ter esse contato físico, mas que o mundo virtual não é o faz de conta e não é também um mundo real. Ele é um misto que ali podem acontecer coisas muito positivas e muito negativas. E aí a família Ai, é o ponto de Jesus, apoio, travou, meu onde Deus. você está me ouvindo? Tá tudo ok? Voltou, ok. Ótimo. Não pode mais falhar, viu, gente? Então, essa criança, esse adolescente tem que entender que a família é esse ponto de apoio, onde o que acontecer nesse momento de ludicidade e de uso da internet, ela tem que se reportar aos pais. E daí, esse diálogo de mão dupla tem que ser alimentado dia após dia pela família, né? E a questão de dados, existe um aplicativo chamado Guardian, né? Que ele vem trazer um dado muito interessante, que crianças entre 5 aliás, entre 7 e 12 anos e adolescentes de até 14 passam em média 5 horas por dia na internet, né, no ambiente virtual. E aí, dentro desses dados, eles enumeram que as principais utilizações se dão no YouTube, nos jogos online e nas redes sociais. Então, como é que a gente vai falar de rotina se a gente deixa uma criança, um adolescente, 5 horas na internet? Às vezes, para os pais, é um ambiente paralelo onde eles vão colocar essa criança e adolescente para descansarem. Ah, eu estou cansado, eu estou fazendo o almoço, eu estou lavando a roupa, o meu filho está aqui hiperativo. Toma o celular, menino, vai para a internet, vai assistir o teu desenho, vai jogar. Então, não é assim. Os pais, aí eu falo do controle parental, que fala o Marco Civil da Internet no artigo 29. O controle parental, Cláudia, é muito importante nesse momento para quem tiver acesso aos dispositivos e à internet em casa. Por quê? O que é o controle parental? O controle parental nada mais é que uma forma de limitar certos dispositivos com relação ao acesso de conteúdos impróprios para crianças e adolescentes. E daí vocês podem pesquisar na internet como vocês vão ativar esse controle parental no seu celular iOS, no seu celular Android, no canal do YouTube. E aí lá existe um detalhamento de como você proceder para ativar esse controle parental, para que esses pais, essas mães ou responsáveis possam acompanhar de perto, por mais que não estejam presentes, né, o que a criança vem fazendo, consultar esses históricos de busca. E também, Cláudia, é importante pontuar que esse acesso, se possível, deve ser feito sempre com a presença dos pais. Você coloca dentro da rotina dessa criança o acesso à internet, sim, mas no momento em que você possa estar disponível para acompanhar. O É. ideal é esse, nem sempre acontece, mas é uma sugestão para que as crianças e adolescentes sejam protegidos contra esses invasores. A gente já tem falado sobre isso, né, nas nossas lives, porque é importante o acompanhamento dos pais, né? Não é só porque eu estou cansada isso e aquilo, deixo de lado, ele fica lá com o celular e vê o que quer, né? Verdade. Então, assim, é importantíssimo esse acompanhamento. Ednei, e o que é que a gente pode fazer, né? O que é que se pode fazer diante da constatação de um possível assédio virtual? Pronto. Aí começa a pesar, né, Cláudia? É, Porque até então, você pai, você mãe, é o responsável,
acha que o celular é um local seguro, que o seu filho vai assistir os desenhos, vai assistir outros vídeos no YouTube, vai jogar, enfim. E daí você se depara com mensagens estranhas, com fotos estranhas ou vídeos, e a criança não está preparada para receber isso, né? Uhum. Então, novamente, sendo repetitivo, né, eu coloco a questão do diálogo. Porque diante desse assédio, os pais provavelmente vão entrar em desespero. E as reações podem ser diversas, inclusive punir a criança, como se a criança tivesse ido em busca disso, né? E a gente sabe que a criança ainda não tem esse conhecimento de sexualidade para ir buscar essa informação na internet. Ela vai E, receber esse conteúdo. e Pois esquece não. que deixou o filho só com o celular, com as redes Ju- sociais nessa parte. Justamente. Justamente, Cláudia. Então, nesse momento é que acontece o encantamento. Se a criança já está inserida nesse ambiente virtual, ela não vai conhecer o que é aquilo, não vai reconhecer que está sendo assediada, que está sendo abusada. Ela vai estar presa, e se não houver esse diálogo, ela não vai passar isso adiante para a família, né? E vai continuar esse assédio virtual, e possivelmente, quem sabe, na primeira oportunidade que se tenha, esse abusador virtual se torne um agressor de fato, né? Assim, não de fato, porque é um abuso, mas ele parte do mundo virtual para o mundo real. E aí sim, os prejuízos para essa criança podem ser ainda mais graves, porque um abuso virtual é sim grave, ele traz marcas, ele traz traumas que de pessoa para pessoa vão ser variados, e no mundo real não é diferente, vai complementar essa questão da gravidade. Então não é porque o crime ele acontece na internet que ele é menos ou mais importante do que se acontecesse agora aqui carnalmente, cara a Uhum. cara. Não existe isso de ser menos ou mais grave. É grave. Então, se os pais diagnosticarem, verem, receberem esse tipo de conteúdo e virem que os seus filhos estão acessando, o primeiro passo é afastar esse conteúdo dessa criança. E aí, continuar com esse processo de conversa. O que foi que houve? Desde quando isso acontece? O que você fez? O que foi que a pessoa pediu para você fazer? E aí, a gente tem que tentar entender, e principalmente quem é pai e é mãe, que a criança não tem culpa. E a gente não tem que ficar arrancando da criança respostas do que ela fez, mas do que pediram para ela Precisando fazer, fazer. né? E aí sim se reportar aos órgãos de proteção. Aí vem a questão do Disque 100, vem a questão do aplicativo Proteja Brasil, os conselhos tutelares, as delegacias mais próximas. E aí, Cláudia, cada um vai procurar o órgão que melhor facilitar esse rápido contato, porque, como Uhum. eu bem falei, enquanto essa exploração acontece pela internet, às vezes você não tem acesso a esse agressor, não tem como chegar até ele, né? Mas isso pode partir para o mundo real. E aí a sua criança pode estar totalmente vulnerável no momento em que você não estiver ali. Como a gente sabe que inúmeros crimes acontecem no Brasil, onde crianças são sequestradas, enfim, são muitas barbaridades e que a gente sabe que são reais, né? Então, Cláudia, a questão do afastamento é importante, alimentar esse diálogo é importante também, e procurar sim os mecanismos de defesa para que essa criança não permaneça nesse meio, tá? É. Acusar a criança já dificulta o diálogo, né? Que é o que a gente E vem você, e preconizando o você tempo todo. quebra, né, Cláudia? Você quebra essa relação de confiança. Porque se a família desde cedo te coloca que você tem que contar a verdade, que você tem que falar tudo o que estiver acontecendo, se ela for machucada, se ela for maltratada, se ela apanhar fora de casa, enfim, se a criança tem que dizer para a família o que aconteceu de ruim com ela, e essa criança chega e diz, e a família critica, como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Né? Como é que ela vai tentar se defender, sendo que ela é indefesa, né? Então a gente tem que dar credibilidade às crianças e investigar, né? Porque se você simplesmente é, deixa para lá, negligencia, essa criança não vai te contar mais porque viu que você não fez Não. nada. O abuso de virtual pode passar para o mundo real e aí você só vai perceber quando esse abuso acontecer ali, na sua cara, e você conhecer quem é o agressor, e aí o mundo caiu e você não tem mais como voltar no tempo. É. As sequelas já ficam na criança, né? E no adolescente. E, Ednei, como fortalecer o equilíbrio emocional frente à violação já constatada? Como você disse, acabou de comentar aí. Cláudia, se na desconfiança do assédio já pesa, imagina quando ele acontece, né? Ali na internet, de fato, ou no mundo real.
né? Então, Cláudia, com relação às redes sociais, essa questão do assédio já ocorrido, né, de toda essa questão do tratamento do caso, eu trago uma fala aqui da Eva Faleiros, que é uma escritora do serviço social, que ela vem tratar essa questão das relações, né? Que o crime sexual, que a violência sexual, quando acontece com essas crianças e adolescentes, elas realizam uma inversão, no papel das relações adulto, criança, adolescente. Por quê? Porque essas relações elas deixam de ser organizadas para serem desorganizadas. Elas passam a ser perversas em vez de amorosas. Elas passam a ser individualistas em vez de solidárias, né? Com as minhas palavras, eu traduzo o pensamento dela. Então, após o abuso ocorrido, a criança ela vai estar totalmente desnorteada. O trauma ele deixa sequelas para a vida toda. Principalmente quando a gente vê a fala de adultos que dizem que foram crianças, que foram adolescentes que cresceram em silêncio, que não tiveram amigos, que viviam muito sentimento de angústia, de tristeza, de melancolia e principalmente de constrangimento. Alguns não conseguem nem manter relações afetivas quando adultos em relação ao trauma deixado na infância, né? Então, desde o princípio que surge esse abuso virtual ou não virtual, é, iniciando para os órgãos que vão atender esse caso, é necessário que desde o início não se revitimize aquela criança, aquele adolescente. Daí vem a questão do direito, a questão legal, e os atendimentos da psicologia e do serviço social para poder trabalhar o mais delicadamente esse caso, para que aquela criança não sofra além do que ela já sofreu, né? E partindo para as esferas seguintes, dentro do âmbito familiar, é necessário que a família, em meio à sua desestruturação emocional, né, que um caso desse traz, contribua com a criança, né, através também dos atendimentos multiprofissionais da psicologia e outras áreas que podem intervir nesse tratamento, nesse acompanhamento, para que família e criança possam construir de novo aquela relação de confiança. Porque o que acontece? Diante de um abuso, esse muro que existe na construção desse lar cai. E não é só o da criança, o da família também. Então a família precisa primeiro se munir de confiança, de amor, de respeito, de solidariedade, de empatia, de tudo que ela precisar para transmitir para a criança de novo a segurança que ela acabou de perder, né? E aos poucos, claro, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que às Claro. vezes dura anos, né? Anos, décadas. Então, Cláudia, só pontuar mais uma coisa, que nesse trabalho de formiguinha, a família deve tentar e conseguir mostrar para a criança que, apesar daquela situação dolorosa e difícil, existe ali um mundo de cores. E essas cores, essa inocência que a criança tem em si, esse mundo mágico, eles não devem ficar distantes. A criança deve revisitar esse mundo quantas vezes ela quiser e tentar, aos poucos, com a ajuda da família e dessa equipe multiprofissional, superar essa fase difícil. Porque esse mundo infantil, Cláudia, esse mundo de inocência, esse mundo colorido, todos nós já experimentamos. E a gente precisa proporcionar a essa criança que não seja um mundo passageiro para ela, mas que durante a infância e a adolescência ela experimente de múltiplas possibilidades de felicidade, de amor, de confiança e proteção também. Show, viu? Assim, é incrível a gente ficar te A gente escutando. fica encantado, né? É um assunto difícil, mas que nos traz assim, Sim. essa questão de um universo que muitas vezes a gente nem conhece de tanta coisa que Isso. existe. A gente fica É de... encantado com essa superação, né? Diante de uma situação tão obscura, né? Então é o contraposto. É a situação pesada, tensa, negra, obscura, mas que com muita força de vontade e acompanhamento, força familiar, essa situação obscura a gente pode converter e trazer de volta, né? Esse mundo que essa criança tanto precisa acessar para o seu desenvolvimento ao longo da vida. Ednei, hoje eu não vou abrir perguntas para as pessoas por causa do tempo. E eu sei que o pessoal do atleta, eles têm reunião 10 horas, né? E aí eu queria que você fizesse aí as considerações, né, Pronto, Cláudia. sobre, porque foi para mim perfeito. Eu queria ouvir mais, mas é uma pena por conta do tempo.
Cláudia, primeiramente, eu quero dizer para quem está assistindo a gente que me sinto muito culpado por esse Não, atraso, né? Porque a gente perdeu um momento muito rico que é a troca de experiências através das perguntas. Então, pessoal, me desculpem mesmo, né? Não foi nada proposital, foi um empecilho, enfim. E em segundo lugar, é, gostaria de agradecer a você, né, por esse momento, fico muito feliz. A Fetriesse, a Dayonara, pelo apoio que tem dado a gente, a dona Fátima também, com as mensagens de incentivo toda manhã, aos colegas de trabalho, a quem está nos assistindo agora, que permaneceu até aqui. E assim, Cláudia, finalizar dizendo que me mantenho à disposição através do meu Instagram, né, o @asocialednei Linhares, para aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta e não tiverem a oportunidade aqui, para a gente conversar lá se houver necessidade e acompanharem as postagens, porque ao longo desse mês de maio, né, nós profissionais da FETRIES participamos da campanha de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Temos postado vídeos diariamente, também informativos, então vocês podem acompanhar lá no Instagram da FETRIES. E finalizar, Cláudia, passando uma mensagem que eu gostaria que a gente refletisse, que eu venho trazer para vocês essas palavras, né? Que o tempo, ele não pode correr pelas nossas mãos, a gente não pode deixar que ele passe entre os dedos. A gente precisa aproveitar, sempre. Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa aproveitar. A gente sabe que é um momento ruim, é um momento tenso, em que as relações estão afastadas fisicamente, mas a gente precisa aproveitar esse momento de afastamento para construir essas relações que, quando esse momento finalizar, a gente possa estar junto, em todos os sentidos. E que a questão da violência que vem acontecendo cada vez mais, em razão também desse isolamento social, não é porque ela ocorreu durante a epidemia, a pandemia. Ela acontece sempre, mas tem se intensificado por todos estarmos no nosso lar. E quando isso acontece dentro da nossa casa, é necessário que a gente tenha a consideração e o amor por essa criança e adolescente para denunciar, porque a gente acaba caindo no pecado de ser conivente por ser alguém da família, e não é assim. Todos merecem amor, respeito e dignidade, proteção. Todos, independente da idade. Então, independente de ser um abuso sexual, uma violência contra a mulher, uma violência contra o idoso, qualquer tipo de violência, a gente não pode deixar o tempo escorrer pelos dedos. A gente tem que segurar. E o momento de ajudar é o momento em que a gente diagnostica essa violência e parte para a ação. Tá? Então, que fique aí o meu abraço a todos e, mais uma vez, meu agradecimento. tá, meu querido, nós aqui agradecemos tantas informações oportunas, né, interessantes para todos que assistiram. Tá, eu vou desligar aqui para dar o Tá ótimo. nosso tchauzinho. Beijo, obrigada, Adnei. Tchau, tchau. Um beijo. Oi, gente, só para encerrar, porque o tempo já está altamente extrapolado. Lembrando de hoje à tarde, né, a live de contações de história, a história da superfamília contra o coronavírus, né, com a professora Priscila Brenner, e o Lid Marcos vai fazer a mediação, e às 17h30, construção de personagens para a contação de história com Ana Paula Bonifácio e o Lid Marcos novamente. E o nosso sorteio sexta-feira, né, que é o Bari com kimono da Viva Conceito, né, com aquelas regrinhas. Marcar 3 amigos, curtir a foto oficial, Fetriesse Projetos, só Fetriesse, Use Viva Conceito e Aromas Conceito. E agradecer a todos que estavam aqui, pessoal do Atleta, do Criança e outros amigos aí que estão nos assistindo, nos prestigiando. Obrigado, desculpe pelo atraso, mas a gente sabe que é assim mesmo, né? Internet, os problemas técnicos acontecem. Gente, beijo. Até quinta com outra live aqui do Projeto Criança Cidadã. Tchau, tchau.